Pessoal, só uma ressalva no que nós falamos no último bloco, né? Nós dissemos que as contribuições em atraso, elas computam sim como tempo de contribuição, mas se recolhidas após a perda da qualidade de segurado ou fora do período de graça, elas não computam como carência. Só um esclarecimento, que o segurado facultativo, ele só pode recolher contribuição em atraso dentro do período de graça, dentro daqueles 6 meses, tá? E caso ele venha a perder qualidade de segurado, ele não pode recolher em atraso. Ele só pode recolher dali para frente, ok? Só trazer esse esclarecimento e vamos então conhecer quais são os períodos mínimos de carência para a concessão dos benefícios previdenciários. Nós trazemos aí para vocês uma tabelinha, tá? Que houve algumas modificações a partir da medida provisória 871 de 18 de janeiro de 2019, que trouxe uma mudança em específico, né? Essa mudança, quando ela foi convertida na Lei 13.846, lá em junho de 2019, essa alteração permaneceu, que é justamente o número de contribuições mínimas para a concessão dos benefícios. Então, qual é a carência dos benefícios? Para o auxílio por incapacidade temporária, ou nosso antigo auxílio-doença, e para aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, a carência é de 12 contribuições mensais. Para as aposentadorias por idade, por tempo de contribuição e aposentadoria especial, 180 contribuições mensais, que se forem pagas ininterruptamente equivalem a 15 anos. O salário maternidade para as seguradas contribuinte individual e facultativa são 10 contribuições mensais, sendo que essas 10 contribuições elas têm que ser feitas antes do fato gerador, antes do parto, antes da adoção, ok? Salário maternidade para segurado especial não são 10 contribuições, mas sim 10 meses de efetivo exercício da atividade rural, ainda que descontínuos, sendo que esses 10 meses de efetivo exercício, eles têm que ser, anteriores ao fato gerador. E aqui, pessoal, veio justamente esta novidade. Até 17 de janeiro de 2019, antes da publicação da medida provisória 871, o auxílio reclusão, ele não exigia carência, tá? Ele exigia apenas o quê? Qualidade de segurado por parte daquele indivíduo que foi preso. A partir de 18 de janeiro de 2019, os segurados que são presos, que são reclusos, além dos requisitos específicos que a gente vai ver quando detalhar cada um dos benefícios, ele precisa ter, além da qualidade de segurado ou estar no período de graça, ter vertido pelo menos 24 contribuições. Lembrando, pessoal, que, como nós já vimos, se houver este período de carência, tá? Mas houver a perda da qualidade de segurado, com exceção das aposentadorias por idade e tempo de contribuição especial, que como nós já vimos na aula passada, a perda da qualidade ela não interfere no reconhecimento do direito, mas nos demais benefícios, havendo a perda da qualidade de segurado, mesmo que essa carência já tenha sido cumprida, ele vai ter que readquirir a carência por meio da contribuição de mais metade desta carência. Ou seja, perdeu qualidade de segurado, ainda que já tenham as 12 contribuições, para auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, depois de nova filiação e contribuição em dia, vai ter que ter pelo menos 6. No caso do salário maternidade, para as contribuintes individuais e facultativas,
tem que ter pelo menos 5 contribuições mensais, e para a segurada especial vai ter que ter pelo menos 5 meses de efetivo exercício da atividade rural. E no caso do segurado que for preso, perdendo a qualidade, ele vai ter que resgatar essa carência, fazendo mais 12 contribuições em dia. Beleza? Quais são os benefícios que são isentos de carência? Quais os benefícios onde não precisa ter uma contribuição mínima para que ele seja concedido? São os benefícios de pensão por morte, salário família, auxílio acidente e o serviço social e a reabilitação profissional, que são prestações, que não são pecuniárias, mas são serviços da Previdência Social, que são também, que é direito daqueles segurados da Previdência. Quem mais não precisa de carência para a concessão do benefício? O auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, no caso, atualmente, o auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa. A pessoa que sofre um acidente e por conta deste acidente ela fica temporária ou permanentemente incapacitada, ela não precisa ter as 12 contribuições mensais, bastando ter a qualidade de segurado ou estar no período de graça. Ou quando esses benefícios por incapacidade forem resultado de uma doença profissional ou doença do trabalho, bem como nos casos de doenças e afecções especificadas numa lista específica, que nós já vamos ver que lista é essa, que está prevista em lei, e provavelmente nós teremos questão sobre isso na prova, porque recentemente tivemos uma nova lista dessas doenças e afecções que isentam de carência os benefícios por incapacidade. Além disso, o salário maternidade para a empregada, para a avulsa e para a empregada doméstica também dispensam carência. Basta que elas estejam na qualidade de segurado, seja quando estão trabalhando, seja quando estão no período de graça. Ok? Então, essas aí são as carências dos benefícios, e no artigo 26 lá da Lei 8.213, nós temos ali os benefícios que não precisam de um número mínimo de contribuições, não precisa de carência. E aqui, pessoal, nós trouxemos para vocês justamente o que nós acabamos de falar em relação às situações, que nós vimos que a regra é a exigência de carência e a isenção de carência ou a não exigibilidade de carência é exceção. Nós já vimos aqui que não precisa de carência, pensão por morte, salário família e auxílio acidente, e ainda na redação antiga, dos benefícios por incapacidade, auxílio doença e aposentadoria por invalidez, nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa, e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao regime geral de previdência social, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e Previdência Social, atualizada a cada 3 anos de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereça um tratamento particularizado. Gente, a gente precisa contar um pouco da história dessa lista de doenças, tá? A primeira lista ela foi feita lá na década de 90 e de lá para cá ela nunca mais tinha sido atualizada. Em que pese a Lei 13.135 lá em 2015 dizer que essa lista tem que ser atualizada de 3 em 3 anos, ela ficou todo esse tempo sem estar atualizada. Então,
como é que a gente vai identificar quais são as doenças e afecções para a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez? Hoje, aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade permanente. Como é que a gente vai saber quais são as doenças em que, após o segurado se filiar ao regime geral, ele não precisa ter ali aquelas 12 contribuições? O artigo 151, ele traçou uma regra de transição e deu uma solução paliativa. O que foi que ele fez? Até que seja elaborada a lista de doenças mencionadas no inciso 2 do artigo 26, independe de carência a concessão do auxílio-doença de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, que é o câncer, né? Cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget, também conhecida como osteite deformante, síndrome da deficiência imunológica adquirida, AIDS, ou contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada. Então, pessoal, essa é a lista que a própria lei, sabendo que nem sempre o executivo, né, os ministérios da Previdência e Saúde são diligentes em estar fazendo essas atualizações, em estar trazendo dados atualizados, ela falou, olha, se o executivo se permanecer inerte, nós vamos isentar de carência essas doenças aqui do artigo 151. E assim foi feito até a data de 31 de agosto de 2022, quando foi publicada a portaria Ministério do Trabalho e Ministério da Saúde, essa portaria interministerial número 22, que justamente veio cumprir o que diz o inciso 2 do artigo 26 e o artigo 151 da lei, trazendo justamente a relação das doenças que isentam de carência a concessão dos benefícios por incapacidade temporária e permanente. Está lá no artigo 1º da portaria, a concessão dos benefícios auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados do RGPS será isenta de carência quando a incapacidade laborativa for determinada pelas doenças e afecções listadas nesta portaria. Gente, não tenham dúvida de que isto vai cair na prova. Por quê? Porque essa portaria foi publicada antes do nosso edital. Ela é de 31 de agosto, nosso edital só foi publicado em setembro de 2022. Tá? Então vejam, dessas doenças que estão aí no artigo 51, a gente vai verificar que a portaria ela repetiu a maioria. Só que ela mudou algumas coisinhas, acrescentando inclusive mais doenças. Se nós observarmos aqui, a relação de doenças tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 doenças e afecções. Confira comigo a relação trazida pela portaria interministerial número 22. Aqui nós temos inciso 1 a 17. Então foram incluídas mais 2 doenças ou afecções. E observando aqui, parágrafo 2º, para a gente fazer uma comparação com o que tem lá no artigo 151. As doenças ou afecções listadas a seguir
exclua a exigência de carência para a concessão dos benefícios auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado do RGPS. Tuberculose ativa, tinha aqui no artigo 151, tinha. Hanseníase, tinha aqui, também tinha. Beleza. Transtorno mental grave, desde que esteja cursando com alienação mental. Transtorno mental grave, desde que esteja cursando com alienação mental. Aqui tinha apenas alienação mental. Tá? Então, olha a primeira diferença aí. Neoplasia maligna já tinha, cegueira já tinha, paralisia irreversível incapacitante já tinha, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondilite anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget, que é osteite deformante, a AIDS também já tinha, contaminação com base em conclusão de medicina especializada, que inclusive era o último aqui da relação, também já tinha, hepatopatia grave, esclerose múltipla, também já tinha, aqui a hepatopatia grave está aqui, esclerose múltipla também estava aqui, e aqui vieram as duas novas que foram inseridas na portaria. O acidente vascular encefálico agudo e o abdômen agudo cirúrgico. Essas são as novas doenças, as novas afecções que foram incluídas pela portaria e que não estavam lá no artigo 151 da Lei 8.213. Parágrafo único. As doenças e afecções listadas nos incisos 16 e 17, justamente as duas novas que foram incluídas, serão enquadradas como isentas de carência quando apresentarem quadro de evolução aguda e atenderem a critérios de gravidade. Então, pessoal, nós temos aí uma nova lista de doenças que isentam de carência a concessão do auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente. Muito provavelmente deve ser cobrado na nossa prova. Então é importante que, em especial, o inciso 3 e os incisos 16 e 17, que foi aquilo que foi modificado em relação à lista do artigo 151, possivelmente pode haver uma questão dizendo que um segurado, ao se filiar à Previdência Social, 2 meses depois, teve um acidente vascular encefálico agudo. Neste caso, não será devido o benefício por incapacidade temporária ou permanente, tendo em vista que ele não preenche o requisito de carência. Neste caso, resposta errada, ok? Ele basta que mantenha a qualidade de segurado, como ele se filiou há 2 meses, qualidade de segurado mantida, ele não precisa de carência para a concessão dos benefícios por incapacidade, porque o acidente vascular encefálico agudo está na lista das doenças ou afecções que isentam de carência a concessão dos benefícios por incapacidade, ok? Continuando, para cômputo de período de carência serão consideradas as contribuições referentes ao período a partir da data de filiação ao regime. Nós já vimos isso no decreto, estamos agora com o fundamento na lei, né? No caso dos empregados, inclusive domésticos e dos trabalhadores avulsos. E aqui, pessoal, justamente por isso, eu quero tranquilizar vocês, ou pelo menos dar um direcionamento para a nossa prova. Quando se tratar de carência, de contribuição em atraso, de contribuição que não foi feita, recolhimento de contribuição anterior à inscrição, vocês só devem se preocupar com 3 tipos de segurado. Quais são eles? O contribuinte individual, que trabalha por conta própria, o contribuinte individual que presta serviço à empresa, desde que essa prestação de serviço seja até março de 2003,
porque a partir de abril de 2003, o contribuinte individual que presta serviço à empresa, a responsabilidade pela contribuição é do tomador. Portanto, para esses 4 segurados, a contribuição, por não ser responsabilidade dele, a filiação, a data da filiação é que vai ser o termo inicial de contagem de carência, mesmo que as contribuições não sejam recolhidas, porque não é responsabilidade deles, mas eles têm que estar efetivamente filiados, exercendo atividade. Com quem que a gente deve realmente se preocupar em relação à carência? Contribuinte individual que trabalha por conta própria, o facultativo e o segurado especial que contribui facultativamente para ter um benefício superior ao salário mínimo. Tá? Então, referente aos períodos contados a partir de filiação, né, a carência para os segurados empregado, empregado doméstico e avulso, a partir da filiação é que conta o período de carência, e realizadas a contar da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo considerado para este fim as contribuições recolhidas com atraso referente a competências anteriores. Então você começou é um contribuinte individual, né? O especial, segurado especial que contribui facultativamente, e o facultativo. Então vejam, quando você começa a contribuir como contribuinte individual, trabalhador por conta própria, em dia, é dali para frente que conta as suas contribuições. Você pode até comprovar um exercício de atividade anterior e pagar as contribuições antes da primeira em dia, devendo comprovar o exercício da atividade. Só que você pagando essas contribuições em atraso, elas não vão ser computadas para carência, apenas como tempo de contribuição. O segurado facultativo, ele só pode contribuir em atraso a partir da primeira em dia e desde que não perca a qualidade de segurado. Fez a contribuição hoje, pagou em dia, atrasou o mês seguinte, atrasou o outro mês, pode pagar no 4º mês as contribuições do 2º e 3º mês. Por quê? Porque está dentro do período de graça. Vai computar como carência sim. Agora, pagou a primeira em dia, pagou a segunda em dia, ficou 1 ano sem contribuir, o período de graça dele é de 6 meses. Ele não vai poder pagar retroativo. Ele só vai poder novamente computar para carência a partir do novo recolhimento em dia dali para frente. Da mesma forma, o segurado especial que contribui facultativamente. Ele pode até recolher em atraso, comprovado o exercício da atividade, mas essas contribuições só serão computadas como carência se ele recolher em atraso dentro do período de graça. Perdeu a qualidade de segurado, ultrapassou o período de graça, ele não vai poder computar com essas contribuições em atraso para fins de carência. Tá? Isso aqui, pessoal, é o básico que a gente precisa entender para poder diferenciar contribuição e carência. Carência sempre é contribuição em dia ou dentro do período de graça. Contribuição em atraso não conta para carência. Quem que vai ter este problema? Aqueles que são responsáveis pela própria contribuição previdenciária. Se o empregado doméstico, se o empregado, se o avulso, os seus tomadores de serviço, respectivamente, recolherem em atraso, para eles não importa, porque a carência para eles conta da data da filiação, do efetivo exercício do trabalho. Tá? Espero que tenha ficado claro isso para vocês, porque é a partir dessa lógica que vocês vão conseguir entender e interpretar os enunciados das questões para poder responder as questões na prova. E aqui, como nós já dissemos, né, a MP 871, convertida na Lei 13846, incluiu o artigo 27A na 8.213 para prever expressamente que, na hipótese da perda da qualidade de segurado, as contribuições vertidas anteriormente, elas só serão computadas a partir de uma nova filiação e cumprir com metade da carência, metade do período de contribuição mínima dos benefícios, né, de acordo com a carência de cada um deles.
Aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária, 12 meses para carência. Aposentadorias por idade e tempo de contribuição em especial, 180 meses. Salário maternidade, 10 contribuições, ou no caso da segurada especial, 10 meses de contribuição, 10 meses de efetivo exercício de labor rural, individualmente ou em economia familiar. E no caso do auxílio reclusão, 24 contribuições. Lembrando que essas contribuições, esse período de carência, tem que ser cumprido antes do fato gerador do benefício. Hipóteses de isenção de carência são pensão por morte, salário família, auxílio acidente, né? Os benefícios de serviço social e habilitação profissional, e nos casos dos benefícios por incapacidade temporária ou permanente, oriundos de acidente de qualquer natureza ou causa, ou acidente do trabalho, ao qual se equipara a doença profissional e doença do trabalho, bem como se, após o ingresso no regime geral, ele for acometido por uma das doenças ou afecções que estão previstas hoje lá na Portaria Interministerial número 22, publicada em 31 de agosto de 2022. Ok? Em resumo, é tudo isso que nós vimos até agora. E aqui, pessoal, como nós dissemos, houve uma mudança legislativa em relação à reaquisição da carência após a perda da qualidade, em relação ao resgate de carência. E aqui nós trazemos uma tabelinha para deixar mais clara a visualização de vocês. Até 7 de julho de 2016, nós tínhamos na Lei 8.213, na sua redação original, de que, havendo a perda da qualidade de segurado, para os benefícios de auxílio doença e aposentadoria por invalidez, os nomes à época, bastava cumprir, após nova filiação, com 1/3 da carência, que sempre foi de 12 meses para esses benefícios. Então, contribuindo com 4 contribuições após nova filiação, teria direito ao benefício. No caso do salário maternidade para contribuinte individual, segurada facultativa e segurado especial, 1/3 da carência equivalia, né, 1/3 de 10 dá 3,333, então 3 contribuições que era necessário. No caso da segurada especial, não eram 3 contribuições, mas 3 meses de efetiva comprovação do exercício de atividade rural. Em 8 de julho, de 8 a 11, né, a medida provisória 739, ela revogou o parágrafo único do artigo 24 da Lei 8.203, que era o parágrafo único que dava como condição para o recebimento do benefício você cumprir com esse 1/3 da carência. Só que quando eles publicaram, eles viram que eles tinham revogado esta condição, então bastava que você tivesse apenas a qualidade. Essa modificação ocorreu quando, em 12 de julho de 2016, ela foi republicada e incluiu o parágrafo único do artigo 27 da Lei 8.213, né? No sentido de exigir não mais 1/3 da carência, mas a carência integral. Ou seja, enquanto a MP 739 foi republicada e vigeu, de 12 de julho a 4 de novembro de 2016, perdida a qualidade de segurada, para você resgatar a carência, você tinha que cumprir novamente com a carência integral dos benefícios. No caso dos benefícios por incapacidade, com 12 contribuições, e no caso do salário maternidade, 10 contribuições. Daí, pessoal, a MP 739, ela perdeu a sua eficácia, ela não foi transformada em lei. Então, o que aconteceu? Voltou à redação original da Lei 8.213, exigindo 1/3 da carência para os benefícios. Voltou, então, a exigir 4 contribuições após perda de qualidade para os benefícios por incapacidade e 3 contribuições para o salário maternidade. E isso perdurou, pessoal, de 5 de novembro de 2016
a 5 de janeiro de 2017, quando em 6 de janeiro de 2017 foi publicada uma nova medida provisória, a 767, com o mesmíssimo teor da MP 739 e incluiu o 27A, que nós acabamos de ler, exigindo, né, uma carência integral novamente, como tinha sido feito na MP. Só que aí, na conversão dessa medida provisória em lei, ao invés de se exigir que após a perda da qualidade, para ter direito aos benefícios, se cumprisse a carência integral, se exigiu apenas metade da carência, redação dada pela Lei 13.457 e que é a vigente até hoje. Só que aí, em 18 de janeiro de 2019, de novo, tentaram emplacar a carência integral após a perda da qualidade. E aqui, pessoal, observem que durante esse período até aqui, o auxílio reclusão ele não exigia carência. Então veio a MP 871 dizendo, olha, perdeu qualidade para o auxílio doença, para aposentadoria por invalidez, tem que refazer a carência integral para ter direito a resgatar as contribuições anteriores à perda da qualidade, e no caso do salário maternidade, 10 contribuições, no caso da segurada especial, 10 meses de efetivo exercício de atividade, e no caso, a partir de agora, dos auxílios reclusão, a partir desta data de 18 de janeiro de 2019, o segurado ele vai ter que cumprir com a carência de 24 contribuições, e caso ele perca essa qualidade de segurado, ao refiliar-se ao regime geral, ele vai ter que cumprir a carência integral de 24 contribuições para poder deixar o auxílio reclusão. Na conversão de lei, da MP em lei, na Lei 13.846, foi que ocorreu. Ele simplesmente reduziu novamente para metade da carência. Então, desde 18 de janeiro de 2019 a 17 de junho, os benefícios até então concedidos neste período eram concedidos com a reaquisição da carência por meio do complemento integral, ou seja, cumprindo para os benefícios por incapacidade 12 contribuições e para o salário maternidade 10, e no caso, a partir de 18 de junho e até hoje, e é o que é vigente, no caso de perda da qualidade de segurado, o segurado, após se refiliar ao regime geral, precisa cumprir com metade da carência para os benefícios de auxílio doença, agora auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por invalidez, agora aposentadoria por incapacidade permanente, bem como para o salário maternidade, 5 contribuições e, no caso do auxílio reclusão, 12 contribuições mensais, ok? Vamos ainda na próxima aula continuar falando de carência para a gente arrematar de vez este assunto.